Olá, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos dar a minha opinião sobre Todos os Lugares Desfeitos do John Boyne. Antes de mais nada, tenho que agradecer à Porta Editora por me ter cedido este exemplar. Muito obrigado, vocês são incríveis. Muito obrigado pela amabilidade e gentileza que me têm tratado. Portanto, lá está, a minha leitura deste livro só foi possível graças à Porta Editora, a quem eu desde já muito agradeço. E também quero agradecer à Isabel da página Sensações no Papel e à Daniela da página Tiros de um Livro, porque este livro foi uma leitura conjunta com essas duas bookstagramas. E portanto eu queria agradecer bastante por todo o cuidado na divisão, na estruturação e nas conversas ao longo dos dias e das metas diárias que íamos tendo. Foi muito agradável. Foi a minha primeira leitura conjunta e eu gostei bastante. E já estamos a preparar mais. Portanto, fiquem atentos. E foi mesmo uma dinâmica muito, muito gira. Que foi, lá está, a minha primeira e eu gostei bastante. Então, nós aqui neste livro, para quem não sabe, isto é a continuação do filme, do livro primeiro e depois filme O Rapaz de Pijama às Riscas. Passa-se com a irmã do filho, portanto, do oficial nazi, a Gretel. E, portanto, nós aqui vamos conhecendo tudo o que se passou com a Gretel, com a sua mãe, que também fugiu, depois da Segunda Guerra ter acabado, durante essa altura em que os ânimos ainda estavam muito quentes contra os alemães e contra os que vinham da Alemanha. E também, depois, por outro lado, temos aqui o ano corrente, o ano 2022, onde Gretel está com 91 anos e o apartamento de baixo, pronto, Gretel vive num condomínio, num condomínio muito, muito rico. E Gretel está prestes a ter novos moradores no apartamento por baixo de si. E portanto, como Gretel já tem 91 anos, é aquela típica senhora que nós conhecemos que quer saber tudo e quer bisbilhotar tudo, mas ao mesmo tempo não deixa que ninguém se meta na vida dela. E portanto eu gostei bastante aqui da caracterização da Gretel nesta idade. Mas lá está, como eu disse, o livro não se vai passar só no ano corrente. Portanto, nós aqui no primeiro capítulo, posso-vos dizer, temos então a Gretel de 2022 e a Gretel deixem-me só confirmar que eu não vos quero mentir. E a Gretel de 1946, quando elas fogem, portanto, a mãe e a filha, para Paris. E, portanto, vai aqui a história alternando capítulo a capítulo sobre o que está a acontecer no ano corrente com Gretel e o que aconteceu em 1946 em Paris, quando elas fugiram da Alemanha, criaram uma nova identidade para ninguém saberem que elas eram alemãs, peço desculpa. E portanto, pronto, esta é uma das partes. Depois temos outra parte em que Gretel, portanto, está em 2022 alternadamente com a história quando Gretel foi viver momentaneamente para Sydney, na Austrália. E por fim, se eu não me engano também, isto, portanto, a parte de Sydney é em 1953 e depois a parte final em, portanto, 2022 também, sempre a acompanhar o mesmo fio narrativo. E depois em Londres em 1953. Eu acabei de ver, mas esta cabeça hoje não está boa. Exato. Portanto, ela saiu de Sydney no mesmo ano em que foi para Londres. E portanto, isto vai-nos aqui contar toda a história da Gretel. Depois do que se passou, depois da Alemanha ter perdido a guerra. E portanto, como é que ela está agora prestes a receber novos moradores. Um casal com um filho, o que não agrada muito a Gretel, porque Gretel quer é sopas e descanso. Mas depois Gretel vai encontrar aqui no filho deste casal um reflexo do que era o seu irmão. O seu irmão, como vocês sabem, era Bruno. Morreu quando passou para o lado do campo de concentração após dialogar com o rapaz de pijama às riscas. E, portanto, Bruno morreu nesse grande acidente em que foi, juntamente com os judeus, para as câmaras de gás. E, portanto, Gretel vive aqui muito angustiada, com muita falta do irmão. E o menino que ela vai conhecer, o Henry, acaba por se assemelhar um pouco ao irmão. E, portanto, Gretel tem aqui
quase com déjà vu, por assim dizer, em feições e em atitudes que o Harry vai ter que o Bruno, seu irmão, em 1942 ou 3, se não me engano, também tinha. Bem, deixem-me dizer-vos também que este livro é um livro muito sofrido. Existem aqui coisas que a mim me fizeram muita confusão, porque claro que, e nós sabemos, e sem querer desmerecer todo o sofrimento que os judeus passaram, os alemães que nada tinham a ver com o que estava a acontecer na Alemanha também sofreram bastante discriminação. E eu acho que também é importante enfatizar esse lado da moeda, porque os judeus sem dúvida foram os que mais sofreram, ninguém diz o contrário, mas os alemães que se encontravam alheios a esta situação, como por exemplo a nossa Gretel, sofreram bastante também posteriormente com discriminação, com atitudes sim discriminatórias, quase racistas ou xenofóbicas, se assim quiserem dizer, por quem vinha da Alemanha. E portanto o livro é muito sofrido nesse aspecto. Há aqui coisas que me fizeram alguma impressão de ler, mas eu acho que era mesmo esse lado da moeda que o John Boyne nos queria dar aqui a conhecer neste livro. Deixem-me dizer-vos também que a escrita deste senhor é exímia. Eu adorei este livro. Eu posso dizer que as metas diárias nós líamos sempre por volta ali das 30, 40 páginas e eu nunca me cansei e tive sempre que me forçar a parar para não passar a meta diária. Houve só um dia ou dois em que eu não consegui cumpri-la devido ao dia em si, não é? Há dias mais agitados do que outros, mas rapidamente recuperei porque o livro é delicioso de se ler quando não existem estas partes assim mais fortes. É um livro que consegue, portanto, ele tem aqui dois fios narrativos, né? Portanto, o de Gretel no presente e o de Gretel no passado, e ambos conseguem ser muito interessantes. E aconteceu mais uma vez aquilo que aconteceu, por exemplo, na Mulher do Dragão Vermelho, em que eu li um capítulo da Gretel do presente, queria ler o que é que se ia passar a seguir, e quando voltava à Gretel do passado, já não queria saber da Gretel do presente e queria saber da Gretel do passado, e assim consecutivamente. Portanto, este livro é muito bom, eu gostei mesmo bastante. Deixem-me dizer-vos que quem não viu o filme, vejam, claro, o filme é ótimo, o livro acredito que seja também, mas não é preciso terem o filme assim tão presente na vossa memória quanto isso, porque o autor volta aqui a acontecimentos que já aconteceram e explica-os de maneira a que, para quem não tenha a história tão vívida na sua mente, consiga perceber tal e qual como se tivesse. Pronto, achei que era importante dizer isto porque eu próprio disse a mim mesmo que iria ver o filme antes de ler o livro. Não tive a oportunidade, mas não precisei. Porque o autor foi-me aqui reavivando partes aqui da história do rapaz de pijamas riscas que depois vão ser buscadas neste livro e que são explicadas posteriormente. E pronto, é assim, é um livro 5 estrelas. Mais uma vez, muito obrigado por ti, editora. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Daniela. Foi incrível ler este livro com vocês. Eu adorei as conversas que tivemos, tanto com a Daniela como com a Isabel, durante pronto, o livro. E pronto, é assim, é um livro incrível. Eu confesso que ia um bocado a medo, porque achei que a história do rapaz puxa mais riscas na sua essência ficou tão bem fechada, porque a personagem principal era o Bruno, não é? Portanto a história do Bruno ficou bem fechada. E estava com um bocado a medo que isto fosse demais, mas não é demais. É um complemento necessário para nós sabermos o que aconteceu com as restantes personagens deste livro. E pronto, é basicamente isto. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, já sabem que é muito importante. Não se esqueçam também que tem o meu link de afiliado da U, caso queiram comprar alguma coisa com esse link, estarão a ajudar-me imenso. Muito obrigado a todos, fiquem bem e boas leituras.